Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite. Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Assim como as águias é o tema da nossa mensagem. Assim nos diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor concede a mim e a todos nós, de estarmos reunidos em Teu santo nome, para juntos comemorarmos e te agradecermos, Senhor, pelos 12 anos de existência desta igreja. E agora, Pai, em nome de Jesus, eu te peço humildemente que o Senhor esteja falando através de mim, não as palavras do meu coração, mas as palavras do Teu coração, e que a Tua voz seja ouvida e entendida, assimilada por cada um dos que aqui vieram te buscar, Senhor. Nós queremos, sim, Senhor, ser como as águias, e por isso nós estamos aqui, e te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você já percebeu, pelo versículo que nós lemos, que Deus compara a vida cristã à águia? Creio eu que Deus compara a vida cristã à águia, porque a águia possui uma excepcional capacidade de se renovar completamente. E ser crente é sinônimo de renovação. Está aí a comparação da vida cristã com a águia. A águia tem uma capacidade enorme de se renovar, e ser crente é exatamente isso. É renovação de hábitos, renovação de mente, renovação de coração, renovação de vida. A águia, ela pode viver até 70 anos. Entretanto, há uma curiosidade: para chegar a essa idade, quando ela alcança 40 anos aproximadamente, ela tem de tomar uma séria e difícil decisão. Ou ela aceita morrer, ou ela se renova. E essa renovação é uma das características mais interessantes e impressionantes da águia. E é exatamente por isso que Davi se expressou assim no Salmo de número 103, verso 5, que diz assim: Ele é quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Está vendo a ligação que existe? Quando ela atinge cerca de 40 anos, ela já está com o bico alongado e pontiagudo, curvado e apontando contra o peito. Fica difícil para ela comer. Ela já está com as unhas, as garras compridas e flexíveis.
Por isso ela não consegue mais agarrar a presa, das quais ela se alimenta. E aí ela começa a passar fome. E se está passando fome, ela vai enfraquecendo. Do mesmo jeito que o crente que fica sem se alimentar da palavra de Deus. Fica com fome e enfraquece. Que mais? As asas já estão com as penas envelhecidas. Vai criando umas crostas nas penas. E as asas ficam pesadas. Em função da grossura das penas. E aí, com todo aquele peso adicional, para ela que é um animal que consegue atingir grandes altitudes, voar já não é tão fácil. Então, como já dissemos, a águia tem duas alternativas. Primeira, morre, desiste. Tem muito crente que morre espiritualmente porque perde a vontade, a força de continuar, perde a vontade de se renovar e morre. Ela tem essa alternativa: ou morre ou enfrenta um doloroso processo, é doloroso, processo de renovação que irá durar 150 dias, 5 meses. Irmãos, imagina aí 5 meses este animal passar por esse processo que nós vamos agora detalhar todo ele. Superado então todo esse processo, depois dos 150 dias, é que ela sai para o famoso voo de renovação, porque ela passa por momentos terríveis, até conseguir voar novamente. E aí, para viver então, irmãos, mais 30 anos, aleluia. Ou ela morre, ou enfrenta o processo. Você está entendendo que Deus está falando com você? Ou morre o crente espiritualmente, ou ele se submete ao tratamento de Jeová, o tratamento que restaura, o tratamento que vai lhe dar uma sobrevida, que vai aumentar a tua permanência aqui na terra, para você ter um voo de regeneração, e poder viver mais, sei lá quantos anos. A águia ganha mais 30, aleluia. Mas note uma coisa: se a águia não passar por esse doloroso processo de renovação, ela morre ali, com 40 anos. Eu já vi tanto crente que já morreu, só falta enterrar, mas espiritualmente se acabou. Ao meditar sobre o processo de renovação pelo qual a águia passa, eu gostaria de refletir com os irmãos nesta noite sobre a necessidade que cada um de nós tem de se renovar, de se restaurar e, consequentemente, revitalizar a nossa mente e o nosso corpo para podermos dar continuidade ao nosso processo de vida. Restaurar, revitalizar. A brasa que fica fora da fogueira vai se apagando, tem que estar no meio do fogo. Assim, nós vamos aprender que a primeira coisa que a águia faz para se renovar, olha que interessante, é interromper as suas atividades. Irmãos, ela interrompe tudo, ela cancela todos os compromissos da agenda, porque algo mais importante ela tem para fazer: começar um processo de renovação, se restaurar, se renovar, para continuar vivendo. Tem alguma coisa mais importante na sua vida? Você às vezes prioriza tantas coisas antes de Deus, e deixa Deus de lado, deixa a igreja de lado, porque você não pode vir para o culto, porque tem outra coisa mais importante para fazer.
e ali seria o teu processo de renovação, seria o teu processo de restauração. Mas a águia é um animal irracional, e nós, que somos racionais, Deus nos deu essa capacidade, Deus nos deu essa faculdade. Quem age como animal muitas vezes somos nós. Ela para todo o movimento em sua vida, ela interrompe as suas atividades, porque ela sabe que ou se renova ou morre. E esta é uma forte lição para nós hoje. É hoje, você não veio aqui hoje por acaso. Há momentos, queridos, que a melhor ação é parar com todo o nosso ativismo. Tem gente que vive, corre para cá, corre para lá, na obra, né? Vamos dizer que está na obra, mas não está cuidando da sua renovação. É ativismo só, é religiosidade só. Tem horas que é melhor parar com todo o nosso ativismo. Sabe por quê? Deus não está interessado em movimento, porque movimento sem santidade gera barulho? Sim. Tem barulho? Tem. Não tem santidade, mas tem barulho. Tem. Não tem? Tem. Tem barulho ou não tem? Muito movimento, mas não tem santidade, mas tem barulho. Movimento sem santidade, ele gera trovões? Sim, sem santidade, mas gera. Tem barulho, tem trovão, mas o que acontece? Não traz a chuva fresca e restauradora necessária para a nossa vida espiritual. Esta é a maior verdade. Está cheio de barulho, está cheio de movimento, mas não tem a chuva seródia. E é a chuva, é a água que cai do céu, a chuva do Espírito que lava a gente. Aleluia! Por isso nós temos nos debatido tanto. Queremos sim movimento com santidade, para gerar barulho do céu e para fazer que a chuva de bênçãos caia do céu nas nossas vidas. Aleluia! Irmãos, e a gente precisa refletir sobre isso, sim. Olha, vamos para a Bíblia. Eu gosto de ir para a Bíblia. Deus chegou a um tal ponto de desgosto com o ativismo religioso de Israel, sem o respaldo de uma vida de santidade, que o Senhor diz duramente em Malaquias capítulo 1, versículo 10, que você pode acompanhar na sua Bíblia. Presta atenção nessa palavra. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas. Olha que palavra dura, fechar as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar, para não acender à toa o fogo do meu altar. Olha que Deus diz: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, e nem aceitarei da vossa mão a oferta. Movimento sem santidade não chega no trono da graça. Queridos, Deus, Ele está mais interessado, aleluia, naquilo que você é, e não naquilo que você faz. É nisso que Deus está interessado, no coração. Movimento exterior impressiona homens, mas o teu coração é que vai tocar o coração de Deus. Aleluia. Acredite, ativismo sem santidade de vida é infrutífero, não gera frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore. Ativismo sem santidade de vida é infrutífero
e não agrada o coração de Deus. Precisamos, irmãos, então, parar, como a águia faz. Ela para todo o movimento, ela cessa toda a atividade. Vamos parar hoje para pensar, parar para renovar as nossas mentes e as nossas vidas para agradar ao Senhor. A segunda coisa no processo de renovação da águia, ela subiu o mais alto que ela pôde para ficar perto de Deus. Ela ainda está com contato com a terra, mas ela está o mais alto que ela pode. Isso é o crente, irmãos. Nós ainda estamos na terra, mas nós podemos subir estando na terra o mais alto que nós podemos para ficar perto de Deus. A segunda coisa que a águia faz é isolar-se. Olha essa palavra, isolar-se. Primeiro ela para tudo, depois ela se isola, mais alto que ela pode, no alto dos penhascos. A águia é uma ave solitária. Eu nunca ouvi dizer que a águia vive em bando. É solitária. E por isso que quando ela sente que necessita renovar-se, ela vai refugiar-se no cume dos mais altos penhascos. E ali ela fica isolada, enfrentando a sua própria realidade. Esse é o crente verdadeiro. Porque esta é uma tremenda lição para nós, irmãos. Há momentos em que nós precisamos deixar o barulho do mundo para recolhermos em um profundo autoexame. Irmãos, há momentos em que nós precisamos nos isolar e nos calar para ouvir Deus falar. É no silêncio do meu quarto que eu me isolo, talvez do meu mais alto penhasco. Você pode até nem saber orar, você pode até, como eu, não saber palavras bonitas na oração, mas não precisa, porque o Espírito Santo traduz com gemidos inexprimíveis o que está saindo do teu coração. Deus entende e recebe. Isolar-se. A terceira coisa que a águia faz para se renovar, olha que coisa: arrancar as suas velhas penas. Não estava tudo pesada, não estava dificultando o voo. Ela arranca com o seu bico todo dolorido, todo torto. Por isso ela leva 150 dias. E ela começa a arrancar todas as penas das asas. Irmãos, uma a uma ela vai arrancando. Ela não poupa a si mesma desta dor intensa. As penas são todas arrancadas. E o seu corpo, você consegue imaginar, ele vai ficando todo desfigurado, à medida que ela aplica a si mesma golpes severos, para arrancar as penas. E o corpo vai ficando todo machucado, e deve sangrar, com certeza. Ela deve ficar toda ensanguentada, sozinha, sem comida, 150 dias passando por um processo desse. Nós cremos que este gesto da águia também tem muito a nos ensinar. Se desejarmos ter uma vida nova com Deus, se desejarmos ter uma vida abundante, cheia de vigor e poder, nós precisamos antes também ter a coragem de descartar os pesos inúteis da nossa vida, que nós carregamos e que nos retardam na caminhada. Nós precisamos deitar fora as nossas vestes contaminadas pelo pecado. Esse é o peso. O pecado faz separação entre Deus e os homens. Se nós estamos com as vestes que deveriam ser alvas, nós estamos com elas contaminadas do pecado. Mas como é difícil, irmão Edson, deixar aquela mancha
que você tinha. Como é difícil deixar a bebida, como é difícil deixar o jogo. Tem que deixar. Ou você agrada ao homem, ou você agrada a Deus. Tem que deixar. Queridos, o novo crente que se renova diante de Deus, ele faz isso em sua vida. Ele lança fora a bebida, ele lança fora o cigarro. Que mais que ele tem que lançar fora? Os vícios. Que mais? As críticas. As críticas. Muitas vezes as críticas são destrutivas. Joga fora a idolatria, o ódio, o ciúme, a ira, porque o cristão sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Ele sabe que precisa, por isso, purificar a sua vida. E por outro lado, ao arrancar as suas penas velhas para se renovar, a águia nos dá uma tremenda lição para nós, enquanto igreja do Senhor Jesus. Porque nós, como igreja, também precisamos nos renovar. Nós precisamos também nos desprender de ritos, de costumes antigos, de liturgias, de tradições, de paradigmas, de lembranças que nos atormentam. Show! Lembrança ruim. Eu quero vida nova com Cristo. Lembranças de coisas que ficam para trás, mas que nos dias de hoje atrapalham o nosso caminhar com Deus. Nós precisamos avançar, igreja, rumo ao que Deus quer de nós, como igreja viva, como igreja sadia, uma igreja relevante, contextualizada, como diz o texto bíblico. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, nos diz, porque assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 12 anos se passaram, mas já ficaram para trás. É para frente, para o alvo é que nós andamos, e a gente tem que se renovar a cada dia. Não dá para querer viver no meu passado. Eu fui gerente de banco, não posso viver em cima disso mais. Hoje, pela misericórdia do Senhor, sou um pregador do Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. É isso que eu tenho que me dedicar, eu tenho que me renovar a cada dia para Deus me usar. As coisas velhas já se passaram, aleluia. Todavia, irmão, é preciso ter coragem para arrancar as velhas penas que nos cobrem. Como é difícil arrancar as velhas penas. É preciso, sabe o quê? Quebrantamento. Você tinha parado para pensar que às vezes o nosso orgulho nos impede, a nossa vaidade nos impede. É preciso quebrantamento. É preciso ter ousadia e determinação para, no nome de Jesus, remover de nós hábitos e vícios que se inserirem em nossa vida, trazendo-nos um profundo enfraquecimento. A águia, depois que ela acaba de arrancar todas as penas, vamos imaginar, ela fica num estado deplorável, não é verdade? Seu corpo parece todo mutilado, a sua aparência fica desfigurada. Mas eu quero lhe dizer que é só por algum tempo. Contudo, aleluia, depois de alguns dias, sabe o que acontece? Começam a nascer penas novas, bonitas, fortes. Eis que tudo se faz novo. Amém? Ela ganha uma nova aparência, ela torna-se bela, encantadora e deslumbrante. E assim é também, queridos, acontece com aqueles que esperam no Senhor
os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Assim acontece é a palavra de Deus, é promessa de Deus. Os que esperam no Senhor, acontece isso. Mas é preciso passar por um processo de quebrantamento. Porque se você não se dispôs a descer os degraus do quebrantamento e arrancar de si as velhas penas que o revestem, Deus não lhe dará asas para voar como águia nas maiores alturas celestiais. Quebrantamento, queridos, aqueles que se humilham serão exaltados. Aqueles que tiram suas vestes sujas são cobertos e lavados pelo sangue do Cordeiro, são cobertos com vestes alvas, com vestes limpas, com vestes dadas pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia! Amados, eu e você, nós precisamos permitir que a presença santa do Senhor venha nos revelar todas as áreas da nossa vida que precisam ser tratadas e renovadas. Se eu não tiver o quebrantamento, Senhor, me mostra qual é a área da minha vida que eu preciso ser tratado. Me trata, Senhor. Arranca de mim essas penas velhas. Tira de mim. Eu quero ter vestes alvas. Eu quero subir às alturas. Eu quero ser como uma águia. Aleluia. A quarta coisa que a águia faz para se renovar, veja que ela já usou o bico para arrancar as penas. Agora chegou a vez do bico. Esfregar o seu bico na rocha até arrancá-lo. Eita! Que processo difícil. Ela fica lá, esfregando, 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 esfregando até aquele bico flexível, torto, pontiagudo, cair. E ele cai. Agora imagina a dor e o sofrimento daquele animalzinho. Ela entende que o bico já está ficando fraco, impotente, está torto, está cheio de crosta, está grosso, crosta. Então ela o esfrega fortemente na rocha bruta, esfrega-o até ficar em sangue vivo, e novamente ela fica desfigurada, mas não por muito tempo, porque dias depois começa a crescer um bico novo, restaurado e forte como o aço. Precisa botar o bico fora. Irmãos, outra lição, nós também precisamos passar por essa experiência. Nós precisamos remover muitas crostas dos nossos lábios tortos, que enfraquece e compromete a nossa vida e o nosso testemunho cristão. Tem muita gente que está com os lábios grossos, cheio de crosta. Nós precisamos retirar palavras que não edificam. Nós precisamos retirar piadas imorais, críticas maldosas, acusações levianas. Quanta coisa a gente faz com o nosso bico cheio de crosta. Queridos, nós devemos ser mensageiros da paz e não instrumentos de discórdia. A nossa língua, ela deve ser remédio e não veneno. Amém? A nossa língua, ela deve ser um canal de vida
e não um canal de morte. Entretanto, isso só acontecerá, amados, quando nós esfregarmos o nosso bico na rocha, que é Jesus. Aí sim, vai limpar tudo. Para que isso aconteça, nós precisamos pedir ajuda a Deus, que Ele nos dê coragem e ousadia necessária para passarmos pela escola do quebrantamento. Você já ouviu falar dessa escola do quebrantamento? Você. E você? Você já se matriculou na escola do quebrantamento? Já fez a sua matrícula? Vamos para o quinto e último passo do processo de restauração da águia. A quinta e a última coisa que a águia faz para renovar-se: arrancar as suas garras. Tem que arrancar. E ela arranca. Ela bate as suas unhas com violência sobre a rocha várias vezes, até que aquela camada envelhecida e calosa seja arrancada, o que deixa também as suas patas em carne viva e sangrando. Todavia, após esse processo de autoflagelação e quebrantamento, sabe o que acontece? Novas garras começam a brotar com toda a pujança e vigor, fortes como tenazes de ferro. Amados, para a águia, as garras, elas são seus instrumentos de batalha, que ela usa para capturar seus alimentos. Quanto a nós, as nossas armas de batalha, as nossas armas espirituais, também não podem ser fracas e impotentes. Nós precisamos estar afiados e preparados a qualquer momento para o combate, porque a vida cristã, ela não é uma colônia de férias, não. Ela é um campo de guerra constante. E a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, esse mundo é um campo minado pelo inimigo. O apóstolo João já nos dizia que o mundo jaz no maligno. O que importa, portanto, é estarmos preparados, com as nossas garras afiadas e fortes, usando as armas celestiais que Deus nos dá. Nós precisamos estar na presença de Deus. É porque dele é que vem a renovação, é porque dele que vem a restauração, é dele que vem a nossa força, é dele. Por isso nós precisamos estar na presença de Deus. E a águia, finalmente, terminado este processo doloroso, ela fica completamente renovada, ela fica completamente revitalizada, cheia de vida novamente. E agora, então ela pode voltar e dar continuidade à sua vida e às suas atividades. Ela tinha parado, se restaurou e vai viver mais 30 anos. Oh, glória a Deus! Muitas pessoas que começaram servindo a Cristo caíram na caminhada. Ao longo de 12 anos da Igreja Batista da Vitória, se todas as pessoas que para cá correram ainda tivessem permanecido aqui, eu creio que o estádio José Cavalcante seria pequeno para abrigar tanta gente. Alguns trocaram apenas de igreja. Amém, aleluia, louvado seja Deus. As pessoas continuam trilhando os caminhos do Senhor, e esta igreja cumpriu o seu papel.
porque pregou a palavra às pessoas e elas ainda estão servindo ao Senhor. Mas o que é triste são os que não encontraram um novo ninho, que estão vagueando por este mundo. Mas essas pessoas, elas não suportaram os obstáculos, elas não suportaram as dificuldades, caíram. Na verdade, porque deixaram de esperar no Senhor. Deixaram de esperar no Senhor, caíram e continuam lá, caídos. Porém, o que a palavra nos diz? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, aleluia, porque a águia sabe como usar o vento, as dificuldades ao seu favor. Você sabia? Em vez do vento ser uma dificuldade para ela, ela usa o vento, ela não luta contra o vento como um obstáculo, ela usa o vento para se elevar acima das nuvens durante as tempestades. Ela pressente que vem uma tempestade, o que ela faz? Ela usa o vento que começa a soprar na vida dela para subir e ficar acima das nuvens. Você consegue imaginar? Tá a maior chuva, o maior temporal, raio, a águia está lá no céu azul, no sol brilhante, não tem tempestade na vida dela, porque ela consegue, durante as tempestades, ficar acima das tempestades. Oh, irmão, é esse o exemplo que a águia nos deixa. Nós precisamos, sim, irmãos, não temer as tempestades, nós precisamos não temer o vento, nós precisamos esperar no Senhor, e esperar é confiar, porque quem espera no Senhor, confia, acredita, porque Deus é fiel, e os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, para ficar acima das nuvens, acima do temporal, enquanto os que não esperam no Senhor, estão abaixo, sofrendo as tempestades. O crente está lá em cima, ele está desfrutando da presença de Deus, ele não está nem preocupado com raio, com trovão, com nada, ele está lá em cima. Irmãos, o crente em Jesus, assim como a águia, precisa saber usar as dificuldades e os obstáculos da vida como oportunidades para fazê-lo subir ainda mais à presença de Deus. O crente em Jesus, assim como a águia, precisa de uma renovação, mas não somente quando envelhece fisicamente. Tem muita gente que fica dizendo: eu vou curtir a minha vida, eu vou aproveitar a minha vida, quando eu tiver mais velho, eu vou buscar Deus. O crente não espera para buscar Jesus só quando envelhece. Amados, é necessário que haja uma renovação. Medite nessas últimas palavras desta mensagem, que o Senhor coloque no seu coração que Ele está querendo que eu lhe diga. É necessário que haja uma renovação constante, sob pena de cairmos num processo de envelhecimento espiritual perigoso, em que já não há mais alegria, em que já não há mais força para caminhar, em que já não há mais força para amar o irmão e muito menos o inimigo. Se você não consegue nem amar o irmão, como é que você vai amar o seu inimigo? Que já não há mais disposição para perdoar,
e ser perdoado, em que o medo do futuro enfraquece a alma e debilita o espírito. Amados irmãos, a águia se renova para continuar voando. Nós nos renovamos para continuar vivendo em comunhão com Deus. Amém? É necessário renovação, e todos os dias de nossa vida cristã. Romanos capítulo 12, versículo 1, nos ensina: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que Deus abençoe a você e a mim, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Programa Momentos com Jesus. Estão tentando furar meus olhos pra tirar a minha visão. Já tentaram ferir meu coração. Estão querendo matar meus sonhos. Já tentaram me enganar. Acontece que Deus não vai deixar. Quero olhos de águia, Deus, pra que eu veja meus inimigos, pra fugir do alcance do perigo. Dá-me olhos de águia, sim, pra que eu tenha outra visão e consiga entender teu coração. Oh, dá-me olhos de águia, pra que eu sonhe o que nunca sonhei. Dá-me olhos de águia, pra que eu veja as maravilhas de tua lei. Me jogaram em uma cova, me venderam pra ser escravo, me acusaram de coisas que não fiz, me lançaram num calabouço, com cadeias em meu pescoço. Mesmo caluniado estou feliz, mesmo estando em dificuldades, o Senhor não me abandonou, sempre esteve comigo e me honrou. Uma nova visão surgiu, o inimigo nem me atingiu, e Deus ainda me fez um vencedor. Oh, dá-me olhos de águia, pra que eu sonhe o que nunca sonhei. Dá-me olhos de águia, pra que eu veja as maravilhas de tua lei. Dá-me olhos de águia, pra que eu sonhe o que nunca sonhei. Dá-me olhos de águia, pra que eu veja as maravilhas de tua lei. De tua lei.